O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, saiu em defesa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, no caso Master. Em entrevista ao site Metrópolis, Mota afirmou que houve um exagero de parte da mídia e, no geral, em relação ao papel que Toffoli cumpriu na relatoria do tema. Penso que o Supremo Tribunal Federal tem cumprido o seu papel. Não é? As decisões, por exemplo, proferidas pelo antigo relator, o ministro Dias Toffoli, por exemplo, atenderam todos os pedidos que o Ministério Público e que a Polícia Federal fez. Eu penso que houve um exagero da parte da mídia e, no geral, do papel que o ministro Toffoli cumpriu. Ele atendeu esses pedidos e vinha conduzindo, como sempre conduziu, com muito equilíbrio as suas decisões. Talvez o afã de se querer sangue, de se querer atacar a conduta das pessoas acerca disso, na minha avaliação, às vezes se sobrepõe àquilo que é razoável de se fazer. Cutapini, quero ouvir a sua análise sobre o que disse o presidente da Câmara, Hugo Mota. Na visão do parlamentar, houve um exagero de parte da mídia em relação ao papel que Toffoli vinha desempenhando, cumprindo nessa relatoria do caso do Banco Master, onde os irmãos dele, uma empresa ligada a ele também, tem ligação, no caso, com o Banco Master. Qual é a sua análise? Houve exagero? Olha, Dani, o cinismo do Hugo Mota é algo realmente sem limites, porque essa entrevista que ele concedeu, que é agora recente, ela foi dada num momento em que muitas evidências colocam Dias Toffoli no centro desse escândalo do Banco Master. Então, como é que ele ignora todos os fatos já revelados, demonstrados na hora de sair em defesa do ministro? Os irmãos do ministro Dias Toffoli sendo convocados para a CPMI do INSS. O próprio ministro Dias Toffoli já confessou a sua participação na empresa Maridit. E ele só o fez depois que muitos documentos foram revelados. Lá atrás, ninguém tinha ouvido falar, não tinha nenhuma ligação com o Resort Itaiaia. Todos esses fatos são conhecidos também pelo Hugo Mota. Mas ele prefere se fingir de cego, de surdo, de que não está entendendo o que está acontecendo, para fazer uma defesa de quem sabe o seu aliado. Porque, veja, o ministro Dias Toffoli, ele vem do PT. E o Hugo Mota já sinalizou em diversas oportunidades que está só esperando um aceno do presidente Lula, do governo do PT, de qual que é o benefício que ele vai ter, qual que é o acordo que eles poderiam fazer para o Hugo Mota apoiar a reeleição do presidente Lula. Mas, enfim, a questão já está bem colocada, bem dada. Não precisa entender muito de política para perceber esse caminho do Hugo Mota, de aproximação do governo, certamente estará no palanque junto de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, Dani, um cinismo, uma cara de pau, se colocando aí contra a atuação da imprensa, falando de exagero. Ele, inclusive, coloca em xeque a atuação da CPMI do INSS, falando que muitos dos requerimentos são inoportunos, estão querendo aumentar o escopo da CPMI, querendo colocar pessoas que não têm nada a ver. Como assim? Querendo colocar pessoas que não têm nada a ver? De quem que ele está falando? E os consignados do Banco Master, 250 mil consignados sem documentação apropriada, sem autorização dos beneficiários, e esse banqueiro picareta com relações com o ministro Dias Toffoli. Então, veja, é um completo absurdo, mas é o Hugo Mota sendo Hugo Mota. Quero ouvir a sua análise, Marcelo Rocha Monteiro. Eu estou quase sem palavras, né? Que cara de pau que é esse Hugo Mota, que cínico, né? Que sujeito horroroso. Então, um juiz recebe milhões e milhões e milhões de reais do réu. Um juiz recebe uma fortuna de um réu, de um investigado, né? Que chegou a ser sócio dele no empreendimento privado, que esse juiz negava que era proprietário, né?
e que agora confessa, e esse juiz negava que tinha recebido desse dinheiro desse investigado e agora confessa, e esse senhor, presidente da Câmara, chama os ataques a esse juiz de exagero, né? De exagero. Então é exagero você criticar um juiz que recebe dinheiro do réu e não conta isso para o público e não se dá por impedido num processo em que o sujeito que deu dinheiro para ele é investigado, né? Isso é exagero? O que esse senhor esperava, né? Que o Brasil aplaudisse o senhor Toffoli, que o Brasil desse uma medalha para o senhor Toffoli, que o Brasil considerasse o senhor Toffoli um exemplo de integridade e de honradez no exercício do cargo de juiz da corte mais alta do país? Que coisa absurda, que coisa repulsiva, que discurso nojento, né? Agora, mais uma vez, qual é o problema aqui, né? Além disso que a Guta destacou, é óbvio, né? Do conchavo político, da tentativa de se aproximar do PT, mas é mais do que isso, né? Mais uma vez, nós temos na presidência da Câmara um político que tem rabo preso no Supremo. Ele e a família inteira, até o pai dele, que é prefeito lá no estado lá da Paraíba, esqueci o nome do município, né? E é objeto de uma investigação, né? E que é usada, né, como instrumento de pressão contra ele. Olha, não vem para cima da gente aqui no Supremo, não, senão a investigação lá da tua família vai sair da gaveta, né? Então, mais uma vez, tínhamos mencionado isso hoje, né, no início da edição de hoje do nosso jornal, o problema do político que tem rabo preso no Supremo por causa do foro privilegiado, né? É por essas e outras razões que tem que acabar esse foro privilegiado, porque ele é usado como instrumento para pressionar parlamentares e fazer com que o presidente da Câmara dos Deputados, né, só para lembrar, hein, o presidente da Câmara dos Deputados é o segundo na linha de sucessão, né? No impedimento do presidente, assume o vice, no impedimento do vice, presidente da República, assume a presidência da República o presidente da Câmara dos Deputados. Nós temos nessa posição um indivíduo que faz esse discurso vergonhoso, passando a mão na cabeça do senhor Toffoli, depois desse show de horrores que foi a atuação do senhor Toffoli no caso do Daniel Vorcaro. Uma vergonha. Agora, meu caro Marcelo Rocha Monteiro e Guta Pínio, Mota também criticou os CPIs que foram instaladas para apurar outros assuntos, mas que têm tentado investigar o caso do Banco Master. Exemplos disso, na avaliação dele, são a CPMI do INSS e a CPI do crime organizado no Senado. Vamos ouvir o que ele disse. Eu não estou dizendo que houve exagero de nenhuma das partes. O que eu estou reconhecendo aqui é o papel que o ministro Toffoli cumpriu. Acho também errado você mudar escopo de CPI que estava apresentado com um intuito para se querer fazer palanque eleitoral sobre outro assunto. CPI tem escopo, CPI tem fato determinado e não é correto se pegar uma CPI para investigar aquilo que não foi o fato inicial ao qual ela foi proposta, que é isso que infelizmente estamos vendo lá no Senado Federal. Agora, Guta, para a gente fechar esse assunto em um minuto, eu quero a sua análise aí sobre essa última fala do presidente da Câmara, Hugo Mota, porque ele defendeu, inclusive nessa entrevista, em outras entrevistas recentemente também, essa questão da ordem cronológica para instalações das CPIs. E aí aquilo, seguindo esse critério, a CPI do Master, por exemplo, que ele disse, não gostaria que tem alguns integrantes de algumas dessas comissões que estão tentando encaixar essa investigação do caso do Banco Master dentro de CPMI, de CPI, do INSS e assim vai. Mas desse jeito, a CPI, uma eventual CPI do Master, um pedido, um requerimento para isso, vai para o fim da fila. E vamos ser bem honestos com a nossa audiência. É daquela fila que dá assim, ó, volta no quarteirão. O dono da fila é o Hugo Mota e por todas essas declarações dele, ele faria de tudo para essa fila não andar, que é exatamente o que ele tem feito. Agora, o que chama atenção também, Dani, é que ele não entra no mérito. Você já prestou atenção? Ele fala que houve exagero na imprensa e as CPIs estão querendo aumentar o seu escopo. Tá, mas e aí? E a atuação do ministro? E essas revelações?
E os descontos ilegais? E o resort? E a participação do ministro nessa empresa? E a lavagem de dinheiro que está aí para todo mundo ver? E esse contrato de 129 milhões de reais? Ele não entra no mérito. Ele só fica nas formalidades. A CPI tem um escopo, ele atuou, ele atendeu os pedidos da Polícia Federal. E o mérito da questão, ele não enfrenta, mas o professor Marcelo deixou muito claro aí. Ele tem os seus problemas lá com o Supremo Tribunal Federal, que estão engavetados, e ele não está podendo aí falar muito mesmo, senão ele entra no alvo. Fica aí a observação para todos aqueles que votaram em Hugo Mota para ser o presidente da Câmara dos Deputados, para que avaliem melhor os candidatos depois que acabar esse mandato, porque será que está valendo a pena manter as comissões? Porque esse foi o argumento, né? Vamos eleger Davi Alcolumbre e Hugo Mota, assim a gente garante as comissões. Espero que eles estejam satisfeitos, porque o Brasil não está. O Pedro Pôncio, ex-integrante do movimento Sem Terra e influenciadores de direita, realizaram uma ação para mobilizar apoiadores para o ato do dia 1º de março na Avenida Paulista, intitulado Acorda Brasil. Os participantes utilizaram trajes de banho e montaram um cenário que simulava um resort com piscina, boias e óculos de sol. Cartazes exibidos no local traziam frases de convocação para o evento, incluindo referência a 129 milhões de motivos para a participação no dia 1 de março. Vale lembrar que a Revista Oeste vai cobrir o Acorda Brasil ao vivo, direto da Avenida Paulista, no próximo domingo. A transmissão terá início a partir da 1h da tarde. Marcelo Rocha Monteiro. Aqui no Rio vai ser no posto 5, normalmente né? Então deve ser às 10 da manhã no posto 5, em Copacabana, e eu estarei lá, né, acompanhando os acontecimentos, né? E acho que nós temos, é isso mesmo, nós temos mais do que 129 milhões de razões para que esse ato se realize, né? Muito bem humorada aí essa manifestação do Resort Taiaiá. Né? Que vergonha, né? Que vergonha a gente precisar se manifestar contra a corrupção na mais alta corte de justiça do Brasil. Né? Isso, para qualquer cidadão, é uma coisa realmente impactante, mas para quem é profissional da área do direito, é um cenário que, não sei, eu acho que, pensando aqui no tempo em que eu me formei, que eu concluí a faculdade, que eu comecei a trabalhar, eu acho que seria inimaginável se alguém me dissesse há 30, 40 anos atrás, olha, vai ter um tremendo escândalo de corrupção envolvendo milhões e milhões de propina para ministro do Supremo Tribunal Federal, eu ia dizer que você está louco, né? Você deve estar escrevendo uma obra de ficção. E não existe a menor possibilidade de acontecer isso. Pois é, só que não.